Olá, graça e paz. Vamos começar a leitura desse livro, né? Muito tremendo, profundo. E eu quero começar esclarecendo essa palavra vidente para você que vai fazer o acompanhamento dessa leitura em áudio. Algumas pessoas têm preconceito com essa palavra e acham que ela tem origem em uma palavra não cristã, né? Uma palavra que não tenha conexão com o reino espiritual de Deus. E eu queria explicar para você, para começar, a origem dessa palavra. Esse termo vidente em hebraico, que é R-O-E-H, que deriva de uma raiz que significa ver. Então, o termo vidente ele está conectado àquele que vê, tanto no sentido literal quanto no sentido figurativo também. O vidente seria um homem hábil, habilitado por Deus para discernir a vontade divina, e era consultado por outros para obter conselhos e sobre qualquer situação e qualquer problema enfrentado. Essa pessoa, o vidente, né, citado no Antigo Testamento, se referia a essa pessoa que era usada por Deus porque tinha habilidade de ver no reino do Espírito. E a Bíblia menciona lá em Samuel, figuras como Samuel, como Zadok, como videntes, que eram chamados para ajudar a entender a vontade de Deus. Lá em 1 Samuel 9:9 fala sobre isso, né? Menciona que antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: vinde, vamos ter com o vidente, querendo dizer, vamos ter com o profeta. E antigamente se referia a alguns profetas, a alguns tipos de profeta como vidente. Lá em Crônicas 33:18 também menciona visões recebidas por videntes. E não se trata de pessoas das trevas. Eram filhos, né, servos de Deus. E enfatiza a revelação divina que esses indivíduos recebiam. Então, o termo vidente fala também da pessoa que tem a capacidade de ver e de interpretar visões, sonhos ou mensagens divinas. E a função desse vidente era mediar, era transmitir a vontade de Deus ao povo como orientação espiritual. Eu tenho aqui um exemplo, eu vou ler um pequeno trecho para vocês de outro livro, que em outro momento eu vou trazer a leitura dele aqui, que é de James Gould, um autor americano. E aqui num determinado trecho de um capítulo ele fala sobre o reino do vidente. E eu vou ler agora. Dentro do reino do profeta, há um reino particular e específico, o reino do vidente. Lembre-se de que eu disse que todos os verdadeiros videntes são profetas, mas nem todos os profetas são videntes, ou seja, nem todos os tipos de profeta têm visões. A palavra vidente descreve um tipo particular de profeta, que recebe um tipo particular de revelação ou comunicação profética. O Antigo Testamento utiliza basicamente duas palavras para se referir ao vidente: Ra e Shoze. Ra significa literalmente ver, em particular no sentido de ter visões. Outros sentidos incluem contemplar, olhar fixamente, perceber. E Shozé, não sei se é essa a pronúncia, tá? Mas é Chozeh. Significa literalmente o observador de uma visão. E pode também ser traduzido como o contemplador, o sonhador. Com essas definições, a distinção entre o profeta, Nabi, e o vidente, Ra e Shozé, torna-se um pouco mais clara quando se trata de uma revelação profética. O profeta é basicamente um ouvinte inspirado e depois um orador. O profeta descreve-se assim, ao passo que o vidente tem basicamente uma experiência visual, ou seja, seria um tipo de profeta que tem visões e transmite essas visões ao povo. Em outras palavras, o profeta está na dimensão comunicativa e o vidente na comunicação receptiva. Ele receberá, da parte de Deus, visões. Enquanto o Nabi enfatiza a obra ativa do profeta em falar a mensagem de Deus, o Raá e José
Nossa, eu vou procurar o significado a pronúncia dessa palavra, aliás. Foca na experiência em que o profeta vê ou percebe a mensagem, ou o meio pelo qual ele tem essa visão. E o primeiro termo enfatiza o relacionamento do profeta com o povo. O segundo, a revelação e o relacionamento do profeta com Deus. O rei Ezequias e seus oficiais ordenaram aos levitas que louvassem a Deus com palavras de Davi e do vidente Asaf. Eles louvavam com alegria, depois inclinavam suas cabeças e o adoravam. 2 Crônicas 29:30. Levantando-se Davi pela manhã, o Senhor já tinha falado a Gade, o vidente dele. Vá dizer a Davi, assim diz o Senhor, estou lhe dando 3 opções de punição. Escolha uma delas e eu a executarei contra você. 2 Samuel 24:11-12. Em contraste, Natã também serviu o rei Davi, mas a Bíblia o chama de profeta. Certo dia, ele disse ao profeta Natã, aqui estou, morando num palácio de cedro, enquanto a arca permanece numa simples tenda. Natã respondeu ao rei, faze o que tiveres em mente, pois o Senhor será contigo. 2 Samuel 7, do 2 em diante. Então, Asaf e Gad eram videntes, mas Natã era chamado profeta. Todos um tipo de profeta. O vidente, aqueles que recebem da parte de Deus com frequência visões. E o profeta, aquele que comunica a mensagem e a recebe de outra maneira, o que também não o impede de, ocasionalmente, ter da parte de Deus visões, mas só exemplificando com versículos e com partes da Bíblia para que você entenda que não se trata daquele vidente que nós vemos hoje que é das trevas. Trata-se esse termo de algo de Deus. O diabo ele é um copiador, ele é um imitador. E ele tem os seus videntes aqui nesse tempo usado por ele para executar e fazer a obra dele. Mas Deus também tem os seus profetas que veem. E que quando você vê alguém usando esse termo, não encare da forma errada, e sim bíblica. Amém? Então, só explicando para que você compreenda, primeiramente, o título do livro. E o próximo áudio, o próximo vídeo será sobre a introdução desse livro. E aquilo que você for recebendo, vai anotando, vai fixando aí na tua mente, no teu coração, porque será um conteúdo profundo.